Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para conversar com vocês sobre a importância da terapia, a importância que o terapeuta, o psicólogo pode exercer na sua vida de forma negativa ou positiva. Claro que existem os dois modus operandi, tanto negativamente quanto positivamente. Vai depender do seu psicólogo. Hoje em dia nós podemos perceber com o avanço da internet, das redes sociais, principalmente depois da pandemia, que se levantaram muitos gurus, muitos coaches se dizendo terapeutas, se dizendo aqueles que têm as respostas para os dilemas cotidianos. Mas quando as pessoas vão perguntar algo para esses pseudos gurus ou terapeutas, eles respondem com certa ironia, com certo sarcasmo, e eles não respeitam a dor do próximo. Chegam a falar coisas absurdas daqueles que estão sofrendo e procurando algum tipo de aconselhamento. Eles chegam, de certa forma, a zombar da dor do outro, dizendo que ele não tem inteligência ou poder cognitivo para compreender aquilo que eles estão falando, como se eles tivessem um patamar que aquele que sofre nunca estará. Eles têm uma família, entre aspas, exemplar, eles têm um saldo bancário exemplar, eles têm uma vida irretocável e você que está abaixo deles nunca chegará naquele nível. É isso que eles tentam inculcar na mente de vocês ou de muitas pessoas quando eles tentam vender os seus cursos ou dar alguns pitacos sobre aquilo que eles entendem como cosmovisão, ou seja, a visão de mundo. Mas o que eles entendem sobre visão de mundo está alienada de algo muito importante na terapia. E o que seria isso, Júlio César? É justamente a compaixão que o terapeuta deve ter em relação ao seu paciente ou em relação ao seu cliente. Por quê? Porque se você não tem compaixão por aqueles que sofrem e aqueles que padecem, você deve procurar outra profissão. É muito importante nós analisarmos os livros do Dr. Viktor Frankl. O que mais me chama a atenção em relação à logoterapia e em relação a todos os livros que ele escreveu é justamente a compaixão que esse homem tem por aqueles que padecem, por aqueles que sofrem. E ele conta várias histórias sobre isso. Certa feita, ele foi atender uma moça e ele não entendia muito a linguagem dela, porque ela falava em outro idioma que Viktor Frankl não dominava muito bem. E Viktor Frankl estava presente totalmente na terapia com aquela moça. E no outro dia, ele foi conversar com essa moça cumprimenta o Dr. Viktor Frankl e fala: estou curada das minhas neuroses. E o Viktor Frankl falou: como você está curado? O que aconteceu? E ela falou: doutor, você estava totalmente presente e aquela presença me curou. Ou seja, não foi uma técnica específica, foi a presença da compaixão e da misericórdia. Certa feita, uma mulher ligou para o Dr. Viktor Frankl 3 horas da manhã, dizendo que iria dar cabo da sua própria vida. E Viktor Frankl passou 40 minutos conversando com essa mulher e tentando convencê-la a não praticar esse ato contra a sua própria vida. E ela prometeu que no outro dia iria ter com Viktor Frankl no hospital onde ele estava atendendo. Quando essa senhora chegou lá, o Viktor Frankl conversando com ela, ela declarou que aquela vontade de praticar esse ato contra a sua própria vida já não estava tão presente na mente e no coração dela. E Viktor Frankl perguntou o porquê daquilo. E ela disse algo que nunca mais vai sair da minha memória. Ela disse nesses termos: se eu ligo para um homem da sua classe, o Dr. Viktor Frankl, 3 horas da manhã, e ele passa 40 minutos conversando comigo, me tentando convencer para não tirar minha própria vida, esse é um mundo onde há bondade, onde há misericórdia. E se há bondade e se há misericórdia nesse mundo, eu quero viver nele. Ou seja, não foi as técnicas que convenceram essa mulher a praticar ou não praticar esse ato contra a sua própria vida. Foi justamente a compaixão e a misericórdia do Dr. Viktor Frankl. E ele fala algo muito interessante, ele diz: há muito já se percebeu que o que tem mais significância na terapia não são as técnicas, mas sim o tipo de relação humana que se estabelece entre o terapeuta e paciente. Esta é a questão do encontro pessoal e existencial.
Existe um encontro pessoal e existencial entre o paciente e o terapeuta. O paciente tem que confiar no terapeuta e saber que esse terapeuta justamente importa com a sua dor e com seu sofrimento. Esse terapeuta se importa com as suas mazelas, com a sua dor, com as suas calamidades. Por quê? Porque a compaixão, muitas vezes e de muitas maneiras, é uma das maiores técnicas que o terapeuta pode se estabelecer em sua sessão. Estou lendo um livro agora sobre técnicas em terapia na área da TCC e o autor disse, certa feita, que ele mudou dos Estados Unidos para outro local e ele ligou para seus pacientes para dar algum tipo de feedback em relação às consultas que ele estava oferecendo aos seus pacientes. E uma mulher disse algo que chamou muito a atenção a ele. Ela disse nesses termos: doutor, eu sabia que você realmente se importava. Eu sabia que você sempre estaria lá se eu precisasse. E do que não gostou, você não me deixava lhe dar um abraço. Quando usar este livro, tenha em mente que por trás de cada técnica deve haver uma pessoa genuína que se importa. Tenha em mente que por trás de cada técnica deve haver uma pessoa genuína que se importa. O terapeuta, ele precisa se importar com a sua dor. O terapeuta, ele deve se importar com seu sofrimento. O terapeuta deve se importar com aquilo que se passa tanto na sua mente quanto em suas emoções, porque nada é de somenos importância. Ele continua dizendo, talvez essa seja a melhor técnica, podemos chamá-la de técnica da compaixão. Existe uma técnica, por assim dizer, que sobrepuja todas as outras técnicas. É a técnica da compaixão. É o terapeuta se despojar de si mesmo, estar diante do seu paciente como igual a ele, não acima, não abaixo dele, mas como igual a ele. Certa feita, Paulo escrevendo aos Filipenses disse, não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Você deve considerar as outras pessoas superiores a si mesmo. E o apóstolo Paulo era um gigante intelectual que conhecia toda a cultura da Grécia Antiga, um grande pensador criado aos pés de Gamaliel, e mesmo assim ele disse que você deve fazer as coisas não por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. É com essa perspectiva que nós devemos atender os nossos pacientes, com amor, com misericórdia e com compaixão. Não procure gurus e terapeutas que te humilhem. Não procurem homens que zombam da sua dor. Não procurem homens que se coloquem em um patamar que você, porventura, nunca possa chegar. Ou eles coloquem um patamar que, aos olhos da sua pessoa, você nunca poderá chegar. Não procure esses homens para ser humilhados. E muitas vezes, esses homens não possuem nenhuma formação acadêmica, não leram os clássicos da psicologia e psicoterapia. Esses homens não conhecem a dor e o sofrimento. Muitos estão em uma redomba, em uma torre de marfim, discursando coisas que na prática nunca passaram. Corram desses homens que te humilham. Corra desses homens que não se importam com você. Por que, Júlio César? Porque a compaixão é uma das melhores técnicas na psicoterapia.